Vamos voltar a ver os próximos jogos dos dois times? Porque tem um time aí que pode ser um fiel da balança. Aliás, tem alguns confrontos em comum entre as duas equipes. Vamos analisar a tabela aí de novo, ó. Então, o Flamengo pega o Fluminense, que na próxima, sem ser essa outra rodada, na seguinte, pega o Palmeiras. Então, pode ser uma espécie de fiel da balança ali. Eles têm outros adversários em comum também, como o Galo. A diferença é que contra o Flamengo, o Galo vai ser o primeiro jogo depois da final da Sul-Americana, então pode estar ali de ressaca. E eles também enfrentam o Ceará. O Flamengo na penúltima rodada e o Palmeiras na última rodada, quando encerra a sua participação. Fluminense brigando ali por uma vaga na Libertadores, está também na Copa do Brasil, é claro, mas brigando por uma vaga através do Campeonato Brasileiro para Libertadores. Tem um clássico, pode ser o fiel da balança aí nas duas próximas rodadas, PVC? Não pode. Mas assim, é engraçado, né? Porque a gente tem... O Ceará é o fiel da balança porque ele pega os três. Porque o Cruzeiro ainda tem chance de matemática de ser campeão. Mas ele pega mais no final. O Fluminense é o fiel da balança da semana. Porque ele pode ganhar do Palmeiras e deixar o Flamengo a uma rodada de ser campeão. Ou ele pode ganhar do Flamengo e deixar o Palmeiras em chance de ser líder de novo. Ele é fiel da balança dessa semana. E mais do que isso, o Fluminense precisa ganhar por causa dele. O Fluminense precisa ganhar os dois jogos, porque o Botafogo joga amanhã. O Botafogo abre a rodada amanhã contra o Sport já rebaixado, e o Botafogo em busca do 5º lugar do campeonato, que vai dar vaga direta na Libertadores, o Fluminense está em busca da mesma vaga. Né? O Botafogo tem 52 pontos, o Fluminense 51. Tem uma disputa direta pelo sexto lugar e para tentar alcançar o Bahia em 5º lugar, para tentar chegar na Libertadores direto. Porque o 5º lugar vai direto para a Libertadores. Estamos fazendo aqui muitas contas, aos poucos o Campeonato Brasileiro vai se desenhando um pouco mais, estamos chegando no fim, hein, gente? Mas vamos falar de jogo também, né? Porque afinal são jogos que definem aí como é a posição da tabela. Ô Brás, Flamengo goleando o Sport, 5-1. Mas quem vê o resultado, né, não viu o jogo, não imagina que o início do jogo foi extremamente complicado, né? Que o Flamengo precisou contar com 2 expulsões e aí sim dominou, aí foi um grande domínio de fato por parte do Flamengo. Mas foi um início difícil. Esse primeiro tempo ficou como alerta para o Felipe Luiz? Como é que Felipe Luiz avaliou essa partida? Então, eu acho que fica um alerta, não só esse jogo, jogos recentes do Flamengo. O Flamengo tem tido períodos do jogo ali pouco inspiradores, que ficam um alerta, porque, como a gente estava debatendo aqui no programa, Palmeiras vai buscar tentar todas as vitórias, e nessa reta final aí o Flamengo tem que tentar ganhar tudo também, não pode dar brecha porque o Palmeiras está na cola. E em alguns jogos agora recentes, o Flamengo teve dificuldades assim, contra adversários, inclusive adversários de menor qualidade. O Flamengo apresentou dificuldades. Adversários que por vezes jogam muito na retranca, o Flamengo está tendo essa dificuldade também. Então, assim, primeiro semestre do Flamengo tiveram mais jogos encantadores, vamos dizer assim, do que agora no segundo semestre. Mas o Flamengo tem conseguido vencer. Mesmo não jogando bem, às vezes, tem que ter conseguido vencer. O jogo foi muito condicionado mesmo nessa questão das expulsões, porque até antes das expulsões, realmente o Flamengo teve muita dificuldade na criação das jogadas, tinha levado susto já com o gol 1-0 do Sport, então fica o alerta assim. Tudo bem, teve a questão dos inúmeros desfalques nesse jogo contra o Sport, mas mesmo assim fica o alerta. Que mensagem que fica desse jogo, hein, Mussete? Porque teve esse início bem complicado, fica o alerta, né? Começa perdendo, mas depois consegue impor uma goleada, faz 5 gols, rodando o elenco, utilizando jogadores que não vinham tendo muitas oportunidades. Então acaba assim, né? Claro, o fim é muito positivo, até porque o time assumiu a liderança. Qual é o saldo final desse jogo? O que mais importava era vencer. A rodada foi perfeita para o Flamengo. Com 2 a mais, o Flamengo se impõe, o que é quase que uma obrigação. E o jogo termina com golaços, com o moleque entrando e fazendo gol. Tá tudo bem em termos de tabela. Mas eu acho que esse começo de jogo precisa ser uma preocupação para o Felipe Luiz. Lembra um pouco lá o do Fortaleza. Tudo bem que teve a expulsão do Danilo, mas me lembrou principalmente o jogo contra o São Paulo,
que eu estava na Vila, que eu vi um time brigando um pouco menos pelas bolas, mais disperso, jogadores tecnicamente muito bons, errando muito, Danilo, Alexandre, Pulgar. Aquele início do Flamengo contra o São Paulo foi muito ruim. O gol do Luciano é de uma sequência de erros técnicos de um time que está na final da Libertadores, primeiro lugar do Campeonato Brasileiro. Um time desse não pode errar tanto. Então, beleza, o resultado foi maravilhoso, deu confiança para alguns jogadores, Cebolinha entrou muito bem, o resultado foi excelente, a rodada foi ótima, mas esse começo de jogo precisa preocupar para o Felipe Luiz, que é um esporte ainda brigando, a gente precisa respeitar o esporte, agora sim ele está rebaixado, ele tem seus méritos, tem vendido caras derrotas, foi assim contra o Atlético Mineiro, mas o líder do Campeonato Brasileiro e finalista da Libertadores não pode entrar numa partida tão importante como entrou. E depois que tem a maioria, beleza, o Flamengo fez o que tem que fazer. Mas esses jogos recentes, Fortaleza, principalmente São Paulo e esse do esporte, acho que são uma preocupação pro Felipe Luiz. Então, PVC, ou o saldo final foi tão positivo que isso fica muito em segundo plano nesse momento, diante de um esporte agora matematicamente rebaixado? Tendo time reserva, não é essa a preocupação. Eu acho que assim, teve um primeiro tempo ruim do Flamengo. O Flamengo empatou o jogo quando tinha 11 jogadores contra 10 do Sport. O Flamengo fez 2-1 quando já tinha 11 contra 9. Contou com uma colaboração gigantesca do goleiro Gabriel. O goleiro Gabriel falhou no primeiro, no segundo. No primeiro, não. O primeiro foi mérito do Luiz Araújo. No segundo, no terceiro e no quarto gols. No segundo, o terceiro é o que ele sai com o pé e depois reclama da defesa que não afastou e o Bruno Henrique faz o gol por cobertura com ele no meio da grande área. O primeiro, a bola passa pela pequena área inteira e ele não consegue tocar na bola para jogar para escanteio, a bola bate na trave e volta no Juninho, não tem um pé para tirar aquela bola. Então, assim, teve facilidades pela atuação do Sport, mas a gente sabe que o Sport é o lanterna no campeonato. A gente sabe que a fragilidade é do Sport. O Flamengo não tem nada a ver com isso. O Flamengo ganhou o jogo. Para mim, as duas expulsões foram justas. A segunda, que é a mais aparentemente discutível, o Ramon nem reclama. O Ramon sabe que ele pegou no tornozelo embaixo e empurrou em cima. Já tinha cartão amarelo, vermelho, vai embora. Não tem o que fazer. A primeira do Matheus Alexandre foi muito clara, né? Também. Chegou... Tem gente que fala que ele pegou na bola primeiro, ele até pega a bola, mas ele pega o jogador, ele pega o Ayrton Lucas. E era uma bola absolutamente desnecessária, porque o Ayrton Lucas esticou, ela podia sair até pela linha de fundo. Se o Ayrton Lucas chegasse, ia chegar para marcar. Então, assim, foi duas expulsões tolas, mas justas, absolutamente justas. Eu não acho que o Flamengo tem que se preocupar por essa atuação contra o Sport. O Flamengo pode se preocupar pela atuação contra o São Paulo, pode se corrigir erros do jogo contra o Fortaleza, mas não é por causa do jogo contra o Sport, porque não tinha ninguém. Era um time completamente de reserva e meteu 5-1. É a maior vitória do Flamengo sobre o Sport na história, empatando com 47 no amistoso. Que loucura, né? Como foi um jogo de momentos distintos mesmo, de momentos diferentes. Depois das duas expulsões, aí ataque contra a defesa, Flamengo pra cima, e foi que foi. Ô, Brás, vou me despedir de você, hein? Até amanhã, meu querido. Se tiver alguma informação... Amanhã, a gente só lembrando, o Flamengo... Conta. O Flamengo acabou de anunciar que vai transmitir a final da Libertadores no Maracanã, né? Para quem não puder ir para Lima, o Flamengo vai transmitir lá, vai ter telão, shows, como foi em 2019. O Flamengo já divulgou os preços dos ingressos, começam a ser vendidos amanhã para algumas categorias de sócio, né? A venda vai até o dia 29. Enfim, e aí estava sendo muito aguardado isso para os torcedores que não têm condições de ir para Lima. Agora é oficial, vai ser um evento que o Flamengo vai fazer que promete ter aí muitos artistas rubro-negros, né, cantores e tudo mais, aquela festa antes do jogo, shows, e enfim, promessa de um Maracanã lotado aí para assistir a final da Libertadores. O negócio vai ser animado, né? Já estão aí se preparando. Já é no fim da semana que vem, já, né, PVC? A final da Libertadores? Sábado, Lanús e Atlético. Agora, 22. Outro sábado, Palmeiras e Flamengo. Já é semana que vem, já. Tô falando na ordem da tabela da Conmebol. Lanús e Atlético, Palmeiras e Flamengo. Já vamos esquentando aí, começando a esquentar para a final da Libertadores. Você vai, PVC? Não. Não? Não posso. Eu vou transmitir o jogo pela Paramount, tá bom. mas pelo contrato a gente faz daqui. Entendi. Bruno Brás estará lá, né, Brás? Vai trazer tudo pra gente. Que dia você vai, Brás?
Chego lá dia 26. Eu e meu parceiro Flávio Latifi estaremos juntos nessa. Ó, perfeito. Quarta que vem, hein? Então vocês já vão se acostumando aí, que daqui a pouco a gente começa a cobertura de Libertadores, minha Os gente. dois roncam. Os dois roncam. Vocês vão ficar no mesmo quarto? Pô, O terceiro ainda bem que elemento- o Flávio também. Aí o terceiro a culpa não elemento fica só sobre também. mim. Ai, ai, vai ser uma sinfonia. O terceiro elemento sou eu. Mas nessa você não dá, né, Vinícius? Exatamente. Deus me livre, gente. Imagina esse quarto terrível, terrível. Brás, beijo pra você, querido. Boa semana. Tchau, tchau. Boa semana a todos.